Esta semana Pedro Mexia sente-se amordaçado como a cofina. Ricardo Araújo Pereira confessa-se manipulado, mas por um professor de Harvard. E João Miguel Tavares declara-se hot. Está reunido o Governo Sombra. Ora bem, sejam bem-vindos, boa noite. Agora que já temos governo, ainda temos governo, ainda temos governo, vamos falar disso, do governo que há e do governo que haverá neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer, desta vez, ser ministro de uma pasta inteiramente nova. Importa-se de enunciar, Ricardo Araújo Pereira? Sim, claro. Eu proponho ser Ministro da Cultura, Igualdade, Cidadania, Bem-Estar, Pôr do Sol e Gatinhos. Era aquilo que eu queria ser. Concatena, filho, concatena. Queria concatenar tudo isto porque o Governo fez metade do trabalho, não é? Porque há o Ministério da Cultura, Igualdade e Cidadania. Eu acho que o raciocínio que presida isto são dois. O primeiro é... nós somos muito amigos da cultura, tivemos a fingir durante 4 anos que não éramos, mas era só brincar. Nós te queremos agora... o Ministério da Cultura, com certeza o Ministério da Cultura, era o que faltava, não haver o Ministério da Cultura. E mais, temos aqui mais umas coisas que não sabemos onde é que havemos de pôr. E vai para a Caixa da Cultura, abre aí, é um baú, o que é que a gente faz à igualdade? Põe aí nisso, também assim como assim ninguém sabe o que é isso da cultura. Junta-lhe a cidadania e a igualdade. E eu gostava de acrescentar bem-estar, pôr do sol e gatinhos. Isso é coisa para não caber tudo no cabeçalho do papel timbrado do Ministério. São várias linhas. Mas estás a preocupar para a Secretaria de Estado dos Gatinhos, é isso? Também pode ser, porque cada um destes assuntos vai ter uma Secretaria de Estado. E assim, pode, além de fazerem o gosto ao PS de finalmente terem o Ministério da Cultura, fazem o gosto ao PAN de terem uns gatinhos no título. E tem mais umas coisas para... Tem a igualdade. Tem o Porto Sol. O Porto Sol também levas com o Porto Sol também. Tu podias ser secretário de Estado do Lusco-Fusco. O Lusco-Fusco e sobretudo, igualdade ao Porto Sol. Porque a senhora escolhida para representar todas estas coisas, Teresa Moraes, designadamente a igualdade, parece que se manifestou contra o facto das pessoas serem iguais. Designadamente no facto de as pessoas do mesmo sexo poderem casar. E, portanto, acaba por ser uma espécie de ocaso da igualdade. Acaba por ser, estamos a contemplar o pôr do sol da igualdade. Acaso. Sim, por acaso. Por acaso deu-se isso. O novo governo de Passos Coelho tem estado a ser designado como o 20º governo constitucional. Não seria mais adequado considerá-lo o 7º governo provisório, Ricardo Araújo Pereira? Aparentemente, e se Francisco Assis não conseguir maroscas... Estás preocupado? Não estou preocupado, quer dizer... Ele e os 7 socialistas que o apoiam. Sim, mas a questão... Quais são os 6? A questão é saber se são primos ou... Se esses 7 estiverem no Parlamento, ainda podem causar ali alguma moça. Podem causar moça. Mas em princípio não estão. Em princípio estão em... A votação para o Presidente da nem no Assembleia da Parlamento, nem em República Felgueiras. revelou que não há grande margem para fugas à disciplina de voto. Pois, não há. Não há, mas não menosprezemos a capacidade de Francisco Assis, que é realmente ativo e sanguíneo, para arregimentar pessoas. Em princípio não. Em princípio não arregimenta. Que tal lhe pareceu o ambiente na cerimónia de posse do 7º governo provisório, João Miguel Tavares? Pareceu-me excelente. Desde logo pareceu-me muito democrático, porque o PCP não apareceu, o Bloco de Esquerda não apareceu e o PS fez-se representar por esse grande nome histórico do partido, chamado João Galamba. Portanto, logo isso mostrou que vivemos num são ambiente democrático. Foi uma coisa que se viu logo bem por ali. Há 4 Mas anos de que se resto... percebe que não vivemos, não é? É? Já há 4 anos que se percebe que não vivemos. Essa é a nossa tese, não é? 10. É a nova Não, tese. só A há nova 10. tese é que isto extremou, mas quem extremou isto tudo foi o Passos Coelho. Não foi nada ao Costa. O Costa, coitado. Não, a culpa não é dele. Foi o Passos Coelho.
Mas o que eu gostei mais, de qualquer forma, na tomada de posse foi mesmo dos recados do professor Cavaco. Aquilo foi divertido por esse lado, não é? Aquilo pareceu aquelas situações que acontecem muito nas nossas casas, não é? Nós, homens de família, que é o pai a falar com a mãe através do filho. Do género, olha, diz lá aí à tua mãe que ela se esqueceu de comprar os repolhos. E foi isso, foi Cavaco Silva. Desculpa lá, a minha casa não há disso. Eu que é, pá, tem... Não, é porque tu não vais às não compras, caçamos repolho. não vais às compras e estás nas tintas para isso tudo. Não? A coisa que faz é coçar, como tu próprio admites. É coçar, exato. Exato. Portanto, nunca tens estes problemas. É das poucas coisas Mas que faz que tenho muito talento. Mas aquilo ali foi Cavaco Silva a dizer o que é que queria que o governo fizesse, mas na verdade não estava a falar para este governo, mas para o outro que alegadamente aí vem. E, portanto, esse aspecto foi divertido. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Tu achas então que o António Costa conseguiu extremar mais em 2 meses do que o Passos Coelho em 4 anos? Mas isso sem dúvida. Extremou? nenhuma. Ele extremou mais? Claro que extremou mais. E o Sócrates Mas tens tem dúvidas disso? Não, o Sócrates extremou. Bom. Mas Bom. eu isso, a mim Não se, ninguém... começou a extremar recentemente. Não. Costa que extremou. Temos uma década Temos de radicalismo. uma década de boas extremações. Boas extremações. Mas não me convences que o António Costa extrema mais em dois meses do que Agora o vai outro haver uma extrema em extrema-unção. Extrema, pá. Vai haver extrema-unção deste governo, só por causa das extremices. Vamos ver se vai haver extrema-unção, porque para isso precisas do padre. E o padre pode não estar muito disposto a isso. Só se for o Vítor Melícias. Só para tomarmos o pulso a esta metáfora. O padre é o Cavaco, não é? Tá bem, Claro tá que bem. o padre é o que vai. Falou O do senhor jogo padre, do deputado João Galamba. A RTP contou que o secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, que foi reconduzido no cargo, ao ver o socialista João Galamba, ao chegar ao Palácio da... Onde é que foi aquilo? Foi Na Ajuda. Na Ajuda, no Palácio da Ajuda. Terá dito a João Galamba: daqui a 15 dias és tu. É verdade. Ou seja, eu gosto... nem na coligação de direita se acredita que este governo é para Não, durar. não, o que isso prova acaba não por é ser necessariamente apropriado. isso. O que isso prova é que a direita tem mais sentido de humor que a esquerda. O que é uma Não. verdade reconhecida. É o que se prova que prova, Adolfo- se prova não. deste programa. Não, isso prova que Adolfo Mesquita Nunes tem sentido de humor. Pois tem. É isso. Eu gosto de Adolfo Mesquita Nunes. Também é eu. É um homem divertido. Justamente por causa de coisas Mas deste tu tipo. gostas dele é porque o conheces pessoalmente, admite. Como assim? Não conheces pessoalmente Adolfo Mesquita? Nunca ouvi na Não? minha vida. Quer dizer, não. tu podes gostar de pessoas de direita sem as conheceres pessoalmente. É verdade, Só te tu fica já bem. quando gostas de alguém porque Só te fica bem. conheceste. Geralmente O é que ele porque disse não tem razão de ser. Pá, nunca vi desculpa. Adolfo Mesquita Nunes na Mas minha peço desculpa, vida. estava a levantar um falso testemunho em relação a ti. Ora, vês, que é uma sabes coisa que- muito rara, porque geralmente é tudo verdade. Eu, sabes que eu, por acaso, não sou assim tão dado a sectarismos. Pá. Como é que avalia os recados de Cavaco na cerimónia de posse, Pedro Mexia? Ele disse o mesmo, mas mais baixinho, basicamente. A O substância... mesmo que tinha dito na Sim. quinta-feira da semana A passada. substância... Até disse um bocadinho mais, foi mais detalhado. Mas a substância não é... A única diferença, não tanto em relação ao discurso anterior, mas a discursos anteriores e até... Não exatamente a discursos, mas a manifestações de intenções anteriores foi que nesta intervenção o Presidente disse que não há problema nenhum em que o Governo seja minoritário. Nós comentámos aqui há uns meses no programa e falou-se muito nisso, quando o Presidente pareceu sugerir que não daria posse a um Governo minoritário porque, muito antes das eleições, não é? Ou algum tempo antes das eleições, porque um Governo, num momento de crise, só um Governo maioritário é que podia assegurar na boa governação. E, portanto, neste momento, o Presidente disse que o Governo a que deu posse tem legitimidade, e ter legitimidade tem, ganhou as eleições, e depois simplesmente repetiu em voz mais baixa o que já tinha dito outra vez. Falou dos compromissos internacionais, e os compromissos internacionais aqui são, não é a NATO, tem sido falado a NATO, mas a NATO não está em cima da mesa, mas é certamente o Mas passo. ele falou outra vez, essa é que teve graça, Sim. porque há gente que diz, não, ele realmente baixou muito o tom e já não foi tão crespo. Realmente é verdade, ele não disse NATO, ele disse apenas que era importante as pessoas continuarem a fazer parte das organizações internacionais de defesa e segurança coletiva. Sim, mas não é... Não disse NATO. Sim, mas não é a NATO que é problemática aqui. O que é problemático aqui é o euro e, sobretudo, o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Mas chegou com a sensação E de que E o six-pack e o o two-pack. Presidente da República dará posse a um governo com uma maioria de esquerda no Parlamento? Nesse sentido, esta segunda intervenção não é diferente da primeira, porque tanto abre a porta a pensarmos que não dará posse, ele voltou a dizer que não lhe foi apresentado nenhum compromisso estável, confiável e credível, é assim, não é? Sim. E, portanto, das duas uma, ou coerente, exatamente, ou incredível, das duas uma, ou esse acordo é produzido nos próximos dias e o Presidente não tem alternativa, não é?
Ou então o Presidente faz questão de vetar, digamos assim, politicamente o Governo. Coisa que a Constituição permite, não é? Pode dizer que estamos perante um tabu. Isso, mas seria um ato de guerrilha. Mas não é um tabu, é os trabalhos de casa. O que eu acho é que ele foi muito mais detalhado nos trabalhos de casa. É nesse sentido que eu não acho que ele tenha tornado nada mais fácil para António Costa. É verdade que ele não foi muito mais bem nomeou os recebido. partidos anti-europeístas, mas isto é aquela Sim, coisa mas isso também não era preciso dizer quais eram, não é? Mas quer dizer, Não estava a falar da... Pacto de Estabilidade e Crescimento, Six-Pack, Two-Pack, Tratado Orçamental, para sair do procedimento por déficit excessivo, até se deu ao trabalho de falar do tipo da parceria transatlântica de comércio, ou seja, o acordo entre a Europa e os Estados Unidos. Sim. Quer dizer, E a própria aquilo é um NATO? caderno de encargos. Própria NATO. Aquilo é um caderno de encargos que eu não sei como é que os partidos, nomeadamente o PCP, vão cumprir. Não sei. Eu realmente Se, só quando vier é que... Como foi dito recentemente em intervenções, nomeadamente do deputado António Filipe, creio que também Jerónimo de Sousa terá dito uma coisa semelhante, se for um governo do PS, Claro. que é Não, apoiado ou viabilizado no Parlamento pelos partidos à esquerda, Será um governo Não. do PS, isso não há dúvida nenhuma que será um Sem governo do acordo PS. sólido, não. Sem acordo sólido, aí sou eu próprio que digo, eu que sempre achei que se houver acordo sólido, existe toda a legitimidade para formar governo. Se não houver acordo sólido, não existe qualquer espécie de legitimidade para haver um Não, governo mas é um de António governo Costa. PS. Mas O define só. governo- Não há legitimidade. Acho que não há legitimidade política para existir um governo de António Costa se não existir um acordo sólido. Aliás, como o próprio António Costa e o Carlos César estão fartos de dizer que é aquilo que querem. Mas Como é isso- que a gente percebe que é sólido? Pois, está a gente está de Como é que acordo. percebe Essa que é formação está a gente está de acordo. Tens aqui o caderno de encargos do Sr. Professor Cavaco. Não, mas mas isso é o foi quê? só- O caderno de encargos é o Cavaco. PC dizer que aceita a NATO? Isso foi- A NATO? Não é a isso NATO. for só É o, para um ano. é o Pacto Isso Orçamental. for só para um ano, é É o sólido? Pacto Orçamental. Sr. É Miguel, dizer-te naquele isso for- acordo, olha, estão aqui inscritas as metas para o E se déficit. for por um Por ano, exemplo, e se estão for por inscritas um as ano é metas para o sólido? déficit. Se for por um ano só é sólido? Se for por um ano, por mim, se for por um ano e estiverem lá inscritos todas as metas do déficit, eu admito que isso seja possível. Por um ano. Mas, mais uma vez, isso vai em contradição com aquilo que o próprio Carlos César e António Costa têm dito. Não querem um acordo de investidura, querem um acordo de legislatura. Eu não sei como é que isso é possível, com este caderno de encargos, ver Sim, lá mas a assinatura a definição do PCP. neste caso, como se vê, a definição do Estado sólido e o gasoso não é muito, não é muito claro. Não é muito claro. É um Sólido é acordo de sólido. naftalina. Um acordo É um para- acordo de Uma coisa naftalina. só, um acordozinho light. imediatamente Não, do Estado com sólido para o naftalina. gasoso. Não. Isso não é Mas a naftalina. minha questão é a seguinte. Vamos supor. Há aqui uma questão de química. Há aqui uma Sem questão- intrometer-se. há aqui uma Tu questão usas de- a naftalina para passar do sólido para o gasoso. A naftalina passa diretamente do estado sólido para o gasoso. Aliás, é um dos aspectos fascinantes da naftalina. um dos vários. É um dos vários. Podemos falar mais sobre naftalina. Mas a Isso acho que é questão mais aqui para o final do programa. Vamos supor que o PCP Isso é vaselina. esquece um pouco que nós temos de facto, que nós precisamos da NATO para nos defender não só da ameaça da União Soviética, mas de todos os países integrantes do Pacto de Varsóvia. Atenção, deixa-me só, porque eu queria aproveitar este momento. O que tu estás a dizer é que estamos numa fase da história da humanidade em que já não há ameaças, é isso? Não. Já não há ameaças. Não, eu queria só este momento de Não foi isso que eu líquido disse. doce. Já não há ameaças. Não foi isso que eu Chegámos disse. a um momento Não, eu em só- que não há inimigos. Repara, Que bonito. has de constatar que o que eu disse, bonito. que o que eu disse até Há outros. de uma forma ligeiramente faceta, Sim. não foi que não havia ameaças. Foi só que São não havia outras. as ameaças para as quais a NATO foi criada. São outras. O problema não Só é isso. NATO. Com certeza. O problema Tá bem, não é com NATO. certeza. Mas o que Mas já mesmo falou várias tu- vezes da NATO. Não, tu, Atenção. como rapaz O de problema não é esquerda NATO. ponderado, haverias de admitir que, sem esse tal acordo sólido, aquilo é uma aldrabice. Não consegues admitir isso? Certo, mas a questão aqui É porque isso seria dar mas posse a um o que governo minoritário Mas o que é um do acordo PS. sólido? O que é um acordo sólido? Acabei de dizer. Imagina que, Então, que o PC... Tens os cadernos de encargos do professor Cavaco. Não, mas Tens o Cavaco lá agora é os que manda no six- governo. Não, repara no seguinte. Mas quer dizer, o Cavaco não pode deixar que o António Costa se afaste de tal maneira das suas promessas do seu Lembras-te programa que de repente já esteja em Marte. Lembras-te quando Jorge Sampaio recusou nomear Paulo Portas, um governo em que tivesse Paulo Portas como Ministro dos Negócios Estrangeiros, Certo. dizendo que ele não era suficientemente europeísta. Portanto, atenção, vamos lá ver. Não, Os isso, presidentes... isso a gente tem que admitir que o Paulo Portas corrigiu. Exatamente. Agora já não há ninguém mais europeísta. Os presidentes já tiveram cadernos de encargos. Já. As pessoas acharam bem. E tu não podes mas o que votar é em que é António mas- Costa e acordar com o Corbyn. Mas que é o é- que daqui a nada está mas olha, espera lá. votámos no Corbyn e não sabíamos. Eu não me vou deitar com ninguém, mas é E impressão muito minha... menos com o António Costa. Muito menos com o Mas com António ninguém Costa. mesmo. Mas é impressão minha, ou, por exemplo, a Catarina Martins deixou claramente de fora do acordo Sim. aquelas
as questões... Catarina Martins, sim. Sim, E certo. até o Deixou. ex-camarada Jerónimo. Deixou. Vamos ver. O ex-camarada Jerónimo diz as coisas mais absurdas em entrevistas à televisão. Mas depois diz que está bem encaminhado. Exato. E tu acreditas. Pronto, vamos Quer ter que dizer, tu não esperar, acreditas, nunca Não, a direita razão te para- promete, mas nunca a esquerda te promete, acreditas muito. Sabes porquê? Porque eu tenho experiência da direita. Prometer e depois... eu Já não a vou aumentar esquerda- os impostos. A Já a esquerda teve esquerda- 4 anos sossegada. Teve. Então não. Pronto, está atribuído ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério da Cultura, Igualdade, Cidadania, Bem-Estar, Pôr do Sol e Gatinhos. Não esquecer. E agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Parecer. E está à espera de vir a merecer alguma liberalidade nesse cargo. Se for de 14 milhões, não responde por mim. A liberalidade de 14 milhões. Mas O termo não. liberalidade entrou no léxico jurídico justamente com um parecer. E é do parecer que estamos a falar. Na verdade, quando entrou ainda era pré-parecer. Foi a desculpa que os advogados de Ricardo Salgado arranjaram para justificar o facto dele com aquele famoso mecanismo do RERT, não é? Que basicamente era aquelas pessoas que fugiam ao fisco e colocavam dinheiro na Suíça. Depois tinham perdão fiscal. De vez de pagarem 52% de impostos, conseguiam ter o dinheiro de volta em Portugal pagando 7,5%. E o Ricardo Salgado aproveitou isso para trazer 8,5 milhões, achava-se na altura, e depois descobriu-se que afinal o pagamento tinha sido de 14 milhões, aproveitou-se disso para trazer 8,5 milhões, aí perguntaram-lhe de onde é que vinha o dinheiro, esse dinheiro tinha sido entregue por um construtor chamado José Guilherme, e ele argumentou que aquilo não tinha sido nenhum pagamento, tinha sido uma liberalidade. E foi aí que nós aprendemos que 14 milhões de euros podiam se chamar liberalidades. O que é que se passou? O que se passou é que um dos ministros deste governo, o ministro da Administração Interna, Calvão da Silva, foi um dos professores, doutores de Coimbra, oh meu Deus, um dos dois que escreveu um parecer, pago por Ricardo Salgado, para demonstrar como essa liberalidade era uma coisa perfeitamente aceitável. Ora, sendo essa liberalidade perfeitamente aceitável para Calvão da Silva, a mim parece-me perfeitamente inaceitável que Calvão da Silva seja hoje em dia ministro de Portugal. E isto faz-me realmente muita confusão. Nem que seja Todos só por uma semana. Nem que seja só por uma semana, quer dizer, é uma semana a mais. É uma semana a mais, definitivamente. E a mim, até por ser só uma semana, quer dizer, de repente podíamos estar perante um extraordinário gênio que ia salvar o país, sabe Deus do que é que seja. Agora, para que aquilo? O governo tinha, que ainda por cima, Pedro Passos Coelho, tinha que apresentar, acho eu, um governo forte, coisa que não fez, não é? Este é um governo que quase apetece deitar abaixo. Porque Quase. apetece deitar abaixo no sentido em que aquilo olha-se para aquilo, quer dizer, nomes fortes, pessoas Parece surpreendentes. que lhe vou fazer não há. vou-lhe fazer a... Vão-lhe fazer a vontade. a Mas vontade. é de facto é um governo muito pobre para. Como é que um governo com um prazo de validade tão curto pode ter nomes muito fortes? Até tem alguns Ia buscar as pessoas, chateavam o Lobo Xavier, e o Marcos Mendes, e o Santana Lopes e todos os tipos que falam na televisão, só para parecer bem, até eles sabiam que aquilo só ia durar 10 A dias. começar por alguns que lá estavam e que se foram embora. Paulo Macedo, e os por melhores exemplo. que se foram embora. E de repente vão buscar Calvão da Silva, quer dizer, uma pessoa que está enterrada no BES, com um parecer, qualquer pessoa que lê aquilo é um parecer vergonhoso, é um parecer patético, em que fala ainda por cima, põe-se com conversas de licodoces de como é bonito as pessoas darem conselhos umas às outras, quase a dizer que lindo que é este senhor. Então, agora, isto é tão bonito para a comunidade. Atenção, pessoas comum, que gostam uns dos unidade. outros. Comunidade. Comunidade, comunidade, tem tão sido bonito tempos, que aquilo tem é. sido tempos muito bonitos para a amizade, porque já no Muito caso bonito. de Sócrates, as pessoas são muito injustas com as amizades. Qual de nós é que nunca teve uma prenda de 14 milhões? Epá. É uma coisa que temos amigos mais generosos. 14 milhões. Agora, o que eu Esta acho... escolha controversa parece-lhe que foi Acho que é das desinteresse pelo caso por parte de Passos Sim. Coelho ou terá sido distração? Não, acho que há duas coisas. A primeira coisa é, evidentemente, que isto é um governo que dura uma semana, em princípio, tanto quanto se sabe, e, portanto, o governo foi constituído com a prata da casa. Calvão da Silva é presidente do Conselho de Jurisdição do PSD, é uma pessoa, enfim, respeitada dentro do partido, e pareceres... Mas ao menos areavam as pratas antes de as apresentarem. Sim, aquilo é mais estanho. É o estanho da casa já muito gasto. Aquilo que o João Miguel diz tem uma dimensão política que eu concordo com ele, que é, este é um assunto demasiado melindroso e cuja reação de qualquer pessoa que lê aquilo no jornal é dizer é escandaloso que este senhor esteja no governo, mas há uma parte que é relativamente banal, que é pareceres escandalosos
emitidos pelas mais de outras autoridades há todos os dias. E às vezes as mesmas autoridades dão 2. Certo. Como sabes. Mas o senhor teve azar. Eu também acho que ele na altura só queria ganhar uns trocos. Mas foi o Salgado. O Banco de Portugal veio dizer que aqueles parceiros foram essenciais para não retirar a idoneidade a Ricardo Salgado. Portanto, é inadmissível. o que ele fez em si mesmo é uma banalidade no mundo do direito. Mas uma banalidade feia. O que é que isso quer dizer, uma banalidade feia? Uma banalidade feia porque eu suponho Já estamos quando um nisto, professor não. de Direito faz Toda a um gente faz, parecer, por isso tudo ele bem. está imbuído do mínimo de honestidade intelectual. Sim. E aquilo é indefensável em termos de honestidade João intelectual. Miguel, Indefensável. João Miguel. Ninguém pode dizer que receber Como 14 sabes, milhões há de euros advogados que de um tipo defendem- que era indiretamente cliente de um banco Como sabes, é defensável. há advogados, e ainda bem que há, que defendem homicidas Acho, e pedófilos mas um e parecer terroristas. não é isso. Não, o que eu estou a dizer é que os advogados pessoas que produzem pareceres, juristas que produzem pareceres, fazem o possível para fazer valer os argumentos da parte que os contrata. Isso é normalíssimo. Criminalizar essa ideia, dizer, vejam lá que horror. Desculpa, mas um parecer isso não é a normal. defesa de um homicida, Isso- pá. Não, claro que não é. Um homicídio é pior. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Pronto. Mas o parecer não é... Aliás, quando tu fazes um parecer parecer, não é nesse tipo de uma posição. opinião jurídica Sim. Que supõe um mínimo de neutralidade. Um mínimo. Por isso é que é um parecer. supõe um mínimo de neutralidade. Supõe um mínimo de neutralidade neutralidade. do próprio, que o próprio não tem que interesse ensina. direta. Exatamente. Mas evidentemente que há... Tem interesse como direto, eu te digo, claro. não é só isso. Como sabes, há casos até documentados de autoridades jurídicas que deram pareceres opostos, pedidos por partes diferentes, porque encaminham o seu parecer segundo o seu cliente. E isto não é escandaloso. O que não é escandaloso. O que é escandaloso é a falta de sensibilidade política do Primeiro-Ministro de perceber que não pode chamar esta Não pessoa vale neste tudo, momento. Não vale tudo. Oh, João Miguel, mas Mesmo tens uma- no direito, tu tens não uma- vale tudo. Tu tens Não uma vale versão tudo. beata do direito. São beatas do direito. O que eu estou a dizer é que não é admissível que um professor catedrático defenda que 14 milhões de euros possa ser uma oferta. Ricardo, uma o que é oferta. que Pá, se não lhe é- oferece não é dizer sobre admissível. liberalidades? Eu gosto muito e eu acho que Tens pena de não... Devia haver tenho pena mais. de não E usufruir. da comum unidade. Em princípio não vivo numa comum unidade e é pena, porque eu gostava de... Não há espírito de entreajuda e Entre solidariedade. ajuda, Mas ouve lá, tu Não, nós tiveste fizemos espírito de aqui- entreajuda, atenção. provavelmente algum do teu serviu para pagar isto. Provavelmente, Sim, provavelmente uma parte deste é minha. Uma parte é tua. Por isso, Não sejas assim, tu lá tiveste muito... amigo, lá amigo sou eu. Agora, eu lembro que nós falámos aqui deste caso, deste parecer, e demos conselhos uns aos outros e pagámos 20 euros por cada É verdade, conselho. circulou dinheiro na Circulou a mesa. nossa é nota, verdade. a nota andou... A nota andou de lado para o outro, é E era verdade. minha, e eu deixei de a ver, aliás, a propósito. Já agora, estes meses depois, gostava que me devolvessem isso. Mas eu queria dizer o seguinte, vamos lá ver. O Cavaco pediu um governo credível, não é? E o Cavaco e o Passos Coelho pensou, espera que eu vou-te meter aqui um senhor que disse que o Ricardo Salgado, quando recebe presentes de 14 milhões de cada vez, trata-se apenas de uma liberalidade. É bem pensado porquê? Porque o facto de haver um ministro ligado ao BES, já ninguém fala do machete ligado ao BPN. É como aquela coisa do tenho moscas no quarto, o que é que eu hei de fazer? Cocó na sala. Este novo ministro é o cocó na sala. Se ver, este ministro é Isso é equivalente... análise política de qualidade superior. Atenção. Eu acho que é para isso. Está ao nível da nomeação. Eu acho que é para isso que aqui estou. Pronto, atribuímos o Ministério do Parecer ao João Miguel Tavares. Agora é a vez de fazermos do Pedro Mexia ministro do tapete, para varrer alguma coisa para debaixo dele, Pedro Mexia. Sim, está a ser muita coisa varrida, como se tem visto. Aliás, O já tapete tem muitas potencialidades metafóricas. Pode-se puxar o tapete, pode-se varrer para debaixo do tapete, E também tem outra que tem a ver justamente com pode-se ir ao tapete. Mas ainda há mais outra, que é este governo de esquerda que se anuncia pelas declarações de alguns partidos, nomeadamente do Partido Comunista desta semana, parece ser um caso claro de um daqueles casos em que o tapete não dá com as cortinas, que é uma expressão também encantadora, cuja área vocabular, enfim, temática, não vou... Também é mais não fofinho me vou expandir. Não, eu mas- exijo que essa metáfora seja explorada. Mas as declarações do Partido Comunista feitas pelo secretário-geral Jerónimo de Sousa, os editoriais do Avante, as declarações de deputados António Filipe e de outras, parecem de quem está muito pouco empenhado, ou muito pouco crente, ou muito pouco disposto a fazer um acordo.
Quando Jerónimo de Sousa diz o déficit 3%, porquê é que não pode ser 4%? Boa pergunta. Ou 5, ou 6. No fundo, é um número arbitrário, não é? Quando lhe perguntam, então vai haver uma moção conjunta dos três partidos, uma moção de rejeição conjunta dos três partidos, ele diz, não, porque é que não pode haver moções separadas? Depois diz... Boa pergunta também. No Parlamento Europeu, tanto o Bloco como o Partido Comunista votam uma moção de rejeição do Tratado Orçamental, que é a baliza do programa económico dos partidos, incluindo o PS. Fazem parte, apoiam um fundo para quem quer sair do euro. Euro é que o PS mantém absolutamente fidedigno. E, portanto, se estes partidos, nomeadamente o Partido Comunista, entrarem no governo, apoiarem o governo, das duas uma. Ou entram abdicando totalmente dos seus princípios, coisa que o Partido Comunista, apesar de tudo, ou lhe seja, não costuma fazer, ou então entram para puxar o tapete o mais rápido possível. Porque isto não são a NATO, que se tem sido muito falado e que tem implicações interessantes e que podíamos discutir, mas não tem interesse nenhum para os assuntos que estão em cima da mesa. O Tratado Orçamental tem muito interesse. Tem muito interesse, porque é esse o constrangimento externo, e toda a gente sabe o que aconteceu com a Grécia, etc, etc. E, portanto, eu não percebo exatamente o que é que o Partido Comunista tem a ganhar em fazer parte deste acordo, porque abdicar dos seus princípios é péssimo, fazer cair o governo um ano depois, também não vejo qual é a vantagem, e, portanto, fico muito, não direi inquieto, mas perplexo com, supostamente, para a semana eles estão coligados, não é? Daqui a 10 dias. Coligados, quer dizer, não, coligados, não digo, exprimi-me mal. Colados a cuspo. Estão unidos no Parlamento. Colados a cuspo. Passam da maioria negativa para uma maioria positiva. E não estamos a ver isso. Do Bloco há alguns sinais, mas do PC não. Parece-lhe que há alguém a querer levar alguém ao tapete, João Miguel Tavares? Eu não consigo perceber o que é que se passa internamente no PCP, aliás, porque o PCP é um partido muito mal coberto, salvo seja... mal coberto no sentido jornalístico. As pessoas não sabem o que é que se passa realmente dentro do PC. E toda a gente está habituada a olhar para os conflitos da coligação e aos conflitos do PS. Eu suponho que esteja a haver muitos conflitos internos dentro do próprio PCP. Eu acredito que muita gente quer ver o PS de longe. Esta aproximação também não é uma aproximação óbvia de António Costa, mas também não é assim uma aproximação muito óbvia do PCP, embora se possa estar a dizer que o PCP sempre disse o que está a dizer agora, não é? Que é do género, nós vamos estar sempre a favor de todas as medidas a favor dos trabalhadores e contra todas as medidas que favorem contra os trabalhadores. Eles estão a dizer isto desde 1974. Agora, a verdade é que António Costa, ao encostar-se a eles e ao ter levado esta telenovela até tão longe, as pessoas agora estão a querer à espera do final feliz. Muitos. O Ricardo Araújo Pereira está a querer um happy ending com florzinhas. Ele quer um beijinho final na boca. Já foi dito. Ele quer o beijo na boca. E esse beijo na boca ninguém está a ver. Já chegou ao ponto de não retorno. Sim, as pessoas dizem todas que chegou ao ponto de não retorno. Toda a gente está a dizer politicamente chegou só ao ponto de não retorno. Mas nas negociações não. Agora, quando eu ouço o Jerónimo de Sousa a falar 2 vezes na televisão, ainda por cima sem ter nada para dizer, com uma postura um bocado embaraçosa. Também nós. Não, nós também não temos nada para dizer, é verdade, mas ao menos somos pago por isso. E acho que o Jerónimo de Sousa vai lá de borla. E não tem nada para dizer. E isso significa que eu acho que ele está lá também um bocadinho para acalmar o seu próprio partido. Mas eu continuo na minha, eu já disse isto aqui e repito, eu só quando vir os 3 nomes numa folha de papel e reconhecidos em notário. De 0 a 10, quantos pontos dá a probabilidade de isto vir a correr mal para a esquerda? Carlos, de 10 a 10. Vamos lá ver. Carlos Pereira. Vamos lá ver uma coisa. Está-se aqui a gerar a ideia de que um eventual governo de esquerda vai ser mau. E eu queria esclarecer o seguinte. É claro que vai ser mau. Isto é um governo de Portugal. É claro que vai ser mau. Era inédito, de repente. Agora, este governo é bom. A gente até ficava... Eu, pelo menos, eu pensava, mas o que é que está a passar? Um governo que é bom. Eu tinha dificuldade. É claro que vai ser mau. Claro que vai ser mau. Os governos são sempre maus. Sempre maus. Sempre. Tem sido sempre mau. São 40 anos, tudo mau. Senhor, atenção. Eu só tenho 40 anos. Antes disto era pior ainda. Era pior ainda. Dá graças a Deus que é só mau. É só mau. Neste momento é só mau. Que maravilha, é só mau. Bom,
Agora, a questão é esta, A questão é não cumprir os mínimos para ser mau. É por isso que primeiro tem que ser não te governo. preocupes, vai cumprir os mínimos. A questão aqui é, nós estamos a assistir a uma negociação pública. O problema numa negociação... Não, Sim, pública. estamos a assistir... Bem, Claro pelo que é contrário, pública. público gostava eu que fosse alguma coisa. Especulação pública sobre a negociação. Sempre que o Jerónimo nunca vi nada ou os tão editoriais privado. do Avante vêm falar, essa é uma parte pública ou não? Essa é uma parte pública. Mas eles não dizem nada. Mas isso não é sobre o conteúdo. O Partido Comunista não costuma também dizer os assuntos que está a discutir. Certo, mas... Não há nada, nós não sabemos. Na verdade, nada. nós estamos por isso que baseados eu em acho que não há especulações nada, dos não jornais. sabemos nada. Por isso é que nós estamos a especular, que é, a gente diz, esta semana o Avante diz que nem pensar, que eles vão Mas é que o desrespeitar problema é que já completamente não o podia tratado estar a orçamental. especular. Já não podia estar a especular. Por outro lado Como vão é que dizer, tu- não, está a correr tudo bem. Mas como é que tu compatibilizas isso com Eu vou-te dizer a como é que esquerda estar a compatibilizo. dizer, a esquerda estar a dizer que isto é uma perda de tempo. Esta tomada de posse é uma perda de tempo, mas porquê é que eles não deram logo porquê é que o Presidente da República não disse logo a António Costa para formar governo? Temos que ver Como é que qual compatibilizas esquerda? isso? Qual esquerda? Estás a dizer a Todos. esquerda? Todos. Agora só há uma, PCP, não é? Bloco e PS disseram todos que isto era uma perda de tempo. Que já devia ser António Costa a ser nomeado, certo? Certo. Como é que tu compatibilizas isso com o facto de não haver acordo? A questão é Então esta. agora estavas a passar o quê? Estes? Mas não deviam ser estes. Devemos ser nós. Ok, Vamos lá ver. então, A e questão é vocês até agora chegaram a conclusão? Nós estamos a Nenhuma. assistir a uma negociação. E essa negociação tem aspectos públicos. De vez em quando Não, o não Avante estamos- escreve não estamos a assistir um a uma editorial. negociação. Estamos, sim, senhor. É claro que estamos a assistir a uma negociação. Não estamos, Eles estão a Ricardo. negociar. Porque isso Qual, não é, era- qual é a dificuldade? A dificuldade aqui Ricardo é, sabe qual ao é a contrário, claro, ao contrário do que acontece com as coligações à direita, com as negociações da direita, o CDS é uma galdéria. Claro que é fácil em fazer coligações com o CDS. Queres isto? Com certeza quero. Onde é que eu assino? Olha, vou para o poder, Também- sou vice-primeiro-ministro. Quero, sim. Também há uma, Aqui é também- um pouco também mais há- difícil. Também há uma coisa, é que a Estes- diferença entre ser conservador ou ser liberal é pequenina. A diferença entre ser socialista e ser marxista-comunista é gigante. Mas... Há esse pequeno detalhe, é gigante. A visão do mundo que tem um marxista ou um comunista, por maioria de razão, Isso, pá. e um não marxista, é gigante. Aqueles aqui querem não se é uma, casar. não é uma, É isso, querem-se casar, São mas modelos de não querem sociedade tirar a diferentes. roupa. Estás a ver? Tu Calma. estás a Mas defender um consegues, casamento mesmo assim onde consegues. o PCP não quer tirar a roupa. Mas vais ver que é possível. Mesmo assim possível consegues. sem tirar a roupa. Não é tão compensador. mas vais ver que é possível. Aliás, Mas é que se calhar nem sequer tiram o cinto de castidade. Quando é que o Estás a Jerónimo ver? disse? Isso é aqui, com cinto de castidade também. Quando é que o Jerónimo disse? Bom, claro, sim, viabilizar um governo PS, desde que o marxismo-leninismo... Não se falou nisso. Não se falou não nisso. se Acredita falou. que isto pode ser para 4 anos, Ricardo? Sem tirar a roupa. Não 4 acredito anos sem muito, tirar a não roupa. acredito muito, até porque, reparem, mas a questão é esta. Lá está, mais uma vez, eu queria voltar à galderice do CDS. Porque o CDS, sendo muito galdério, Tu sempre gostaste de galdérios. está bem, mas não é na política. É no lar. Mas a questão... Essa é muito bonita. A questão não é essa. A questão é, normalmente, numa coligação, é fatal que um partido engula o outro. E aqui, o que está aqui a passar... É quando é o maior. Está bem, mas o que Só está... que quem é que vai ser? questão é quem é que vai ser engolido? Ninguém quer Segundo a engolir. lei, Quem é que vai ser engolido? Eu Quem? acho que Ninguém a questão quer aqui engolir. é... Eles nem tiram a roupa, questão quanto mais aqui é, como engolir. é óbvio, é sempre o maior que engole os outros. E aqui os pequeninos estão a tentar não ser Bom, engolidos. antes que este Atenção. campo Antes que este concedemos campo ao vamos Pedro mudar. Mexia Repara, o coisa que o Ministério CDS do Tapete CDS não se e importa estão de ser entregues engolido. as pastas Que ministeriais porcentagem é por que esta tem semana. de engolir? Chupa, cala-te um bocadinho. Isto vê-se pouco em televisão. Um piparote. Estão Carlos entregues André as não faz pastas isto. ministeriais para esta semana. Agora vamos tentar perceber o que leva o Pedro Mexia a declarar-se amordaçado. E acaso para pormos bolinha no canto do ecrã, Pedro Mexia? Não, ao contrário deste chavascal. Amordaçado não engole. Não, tem sido. Este é um tema bastante sério. Este é um tema bastante sério porque... Não se trata, portanto, de uma brincadeira com mútuo consentimento. Não houve mútuo consentimento. Não é de todo. aquelas coisas kinky a que já nos habituaste? Não. É um assunto muito sério e a que todos nós, aqui a esta mesa, somos sensíveis, que é Quer falar da providência a cautelar? liberdade de informação. A providência cautelar, outra também somos sensíveis. que foi... Sim, também somos sensíveis. A providência cautelar que foi pedida pelos advogados José Sócrates e que o Tribunal deu provimento, impede os órgãos todos do Grupo Cofina, incluindo o mais conhecido Correio da Manhã, a Sábado e outras publicações. De darem notícias sobre a Operação Marquês. Pronto, essa é que é a questão. Porque há a formulação, e aliás uma pessoa que sabe alguma coisa sobre liberdade de expressão e abuso de liberdade de expressão, como o Francisco Seixeira da Mota escreve um artigo devastador no Público sobre
sobre esta decisão do Tribunal. Porque há duas coisas que se compreendem perfeitamente. Uma coisa é, não devem ser reproduzidas nos jornais escutas ou outras informações do âmbito privado, Exato. que não tem nada a ver com os crimes supostamente cometidos, as conversas íntimas, as conversas familiares, aquelas conversas que em geral até são apagadas nesses processos quando se vê que não têm matéria relevante em termos criminais. De acordo, essas conversas não devem ser publicadas pela imprensa. Ponto número 2. As informações que resultam da violação do segredo de justiça. Bom, teoricamente é verdade que essas conversas, no mundo ideal, não deviam ser divulgadas, mas nós sabemos como o segredo de justiça é grosseiramente violado, sabemos como quando alguém é preso, as televisões estão lá já à espera, etc. Isso não justifica nada, não é a violação da lei que justifica que a lei seja violada. Mas, apesar de tudo, há um contexto. A terceiro ponto é que é realmente injustificado, porque o que o Tribunal diz tem a ver, como diz o Francisco Teixeira da Mota, é um silenciamento noticioso, é dizer, estes jornais todos, pertencentes a este grupo, e ao que se sabe, isto agora vai passar também para o Sol, para o jornal Sol, não podem dar notícias sobre o processo. O Sol é outra questão. O Sol é outra questão. Os advogados de José Sócrates puseram um processo contra o Sol. A ideia de não dar notícias sobre o processo, esta formulação assim é estranhíssima. Se há uma formulação que choca de frente com o direito a informar, é esta, evidentemente. O Correio da Manhã publicou uns anúncios de página inteira nos jornais, com uma primeira página com os títulos todos riscados, etc. E eu acho que este excesso de zelo, e que não é habitual nos tribunais portugueses, que se há uma coisa em que os tribunais portugueses se podem orgulhar, é que têm sempre, ou quase sempre, defendido a liberdade de expressão e a liberdade de informar. Neste caso, há um excesso tão grande na formulação e no âmbito desta decisão que é muito difícil nós olharmos para ela, e o Francisco Teixeira da Mota não é um perigoso reacionário, certamente, e não dizer que isto é um golpe forte na liberdade de informar em Portugal. Parece-lhe bem, Ricardo Araújo Pereira, que o jornal Record seja um dos órgãos de comunicação social impedidos de publicar informação sobre o processo que envolve José Sócrates? E não te esqueças do Mundo Escolar e da Semana Informática. Também eles estavam doidinhos para revelar factos do processo. Sim, eu acho, por exemplo, já sobre o Sol eu acho que não vai haver tanto problema, porque o Sol, sendo detido por capital angolana, em princípio não notam. Exatamente. Temos a mordaça faz parte do kit. Exatamente. Temos aqui, há notícias que não podemos dar. Que novidade. Mas o Record realmente incomoda, não é? O Record podia dizer, bom, hoje Gelson Martins esteve muito bem, mas o certo é que José Sócrates é um bandido e não pode. Infelizmente não pode. Eu acho isto, vamos lá ver, a gente não tem de fazer juízo nenhum sobre o jornalismo do Correio da Manhã. Não tem que gostar ou não gostar. Claro. Para dizer que, não, pois isto é má ideia. Com certeza. Isto é má ideia, impedir... A liberdade de expressão é isso. Exatamente. Não é concordar com o conteúdo. Exatamente. Mas com o direito de que exista. É isso. E ainda por cima o Correio da Manhã cada vez tem melhores colunistas. Tem lá um amigo agora, não é? Zé Diogo foi por lá. Parece-lhe lícito que jornalistas se tornem assistentes no processo? Sim, essa é uma boa questão. Usando esses expedientes, deem notícias sobre o processo. Mas é uma questão deontológica ou legal? Exato. Poucas duas Aí é que está o problema. Deontológica é certamente. Lá está. Deontológica é certamente. Eu acho que é uma questão que é debatível. Sim. Altamente debatível. O problema é que existe uma claríssima contradição na lei. É porque a lei permite que seja assistente qualquer pessoa, desde que esteja envolvido, casos como tráfico de influência, corrupção, peculato, participação económica em negócio, abusos de poder, ou seja, a lei parece querer dizer que por questões de transparência, quando estão em causa crimes que afetam a sociedade como um todo, qualquer pessoa pode ser considerada assistente. Deixa-me só dizer uma coisa, que até porque nós falámos muitas vezes disso aqui no programa. Houve alguns casos de denúncia de negócios e de corrupção, etc., em que, de jornais que não eram o Correio da Manhã, do Público, nomeadamente, que resultaram dos jornalistas terem constituído assistentes no processo para terem acesso à informação nele contido. E nós achámos, em geral, muito bem,
porque o Público é um jornal que nós lemos e o Correio da Manhã é um jornal que não lemos, porque aquele caso nos parecia, porque aqueles casos que o jornal denunciava nos parecia dignos de serem denunciados e, portanto, também tem havido aqui um duplo critério. Não me lembro de muitas das pessoas que atacam agora o Correio da Manhã por causa desse esquema, que de facto é contestável, contestassem as vezes que o jornalismo de investigação que o Público tem sempre feito ao longo dos anos, incluindo, recorrendo a esse processo, criticassem o Público nessa altura. O processo é lícito, é legítimo? Não, qual é que é? O problema é que aquela providência cautelar está extremamente mal fundamentada. Sim, está muito mal fundamentada. Porque, depois de imensas considerações, aquilo que a juíza está ali a dizer é que, simplesmente diz isso, é que o segredo de justiça, a presunção de inocência e a proteção dos direitos de personalidade, neste caso, se sobrepõem ao interesse público e à liberdade de imprensa. Ora, nós estamos a falar de um ex-primeiro-ministro. Quer dizer, é muito difícil defender isto, sobretudo quando ela coloca uma providência cautelar de um âmbito tão extenso que está completamente indefinido. Está indefinido. Ela diz, basicamente, que proíbe o teor de quaisquer elementos de prova constantes do inquérito. Isso não é uma delimitação sequer, dizer, não pode fazer isso. É de tal maneira vasto que se aproxima de uma censura prévia. Exatamente, aproxima-se de uma censura prévia. E, nesse sentido, parece uma coisa completamente injustificada. Já sabemos, e perigosa. Então, o que leva o Pedro Mexia a declarar-se amordaçado, mas em sentido metafórico. Agora vamos esclarecer porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente manipulado, no bom ou no mau sentido, Ricardo Araújo Pereira? No mau é uma manipulação que não é minimamente satisfatória. Agradável. Não é satisfatória. Não é nada satisfatória. Portanto, quando és bem manipulado, aprecias. Com certeza que sim. Nossa, olha que novidade. Agora, realmente... Quero contar a história do economista-chefe do FMI que arranjou maneira de ganhar uns cobres à custa da crise portuguesa. Sim. Segundo a acusação que lhe foi movida. A acusação que lhe é movida, sim. Nós podemos discutir se este senhor merece ou não ser processado. Mas eu acho que é capaz de ser... É mais difícil discutir se o senhor produziu ou não produziu aquele efeito. E é isso que eu aprecio neste caso. Há um senhor que ainda por cima é consultor de uma empresa que vai ganhar com o facto da dívida portuguesa ficar mais frágil, e ele escreve umas coisas num blog ligado ao New York Times e a profecia concretiza-se. E, portanto, é isso que eu, é disso que eu gosto. É um senhor que é doutorado por Harvard, Meu Deus. chefe Claro. do FMI, escreveu num blog do New York Times e agora foi acusado pela justiça portuguesa Isso. de ter provocado o efeito que previu. Exatamente. E não é... Ganhando dinheiro com isso. Ganhando dinheiro com isso, sim. Agora, para mim o principal não é nem o ganhar dinheiro com isso. Quer dizer, isso é óbvio que essas questões são importantes, mas para mim o principal é constatar que é possível, é perfeitamente plausível, um senhor com as suas falangetas escreve lá umas coisas num blog ligado ao New York Times e a gente tem que arranjar um emprego à noite para pagar por causa disso. Isso é engraçado. É engraçado perceber que o capitalismo está organizado de uma maneira que às vezes há um senhor nos Estados Unidos, não é preciso bater as asas, não é uma borboleta que bate as asas. É um doutorado que escreve umas coisas. E de repente os mercados dizem: epá, se este doutorado escreveu isto, Ricardo, mas quer dizer, se não alguma coisa tivesses... E nisto a gente tem de arranjar um emprego à noite. É fácil de compreender que se crias um esquema, nomeadamente os esquemas financeiros, esquemas no sentido neutro da palavra, baseados na confiança, as pessoas que se portam de forma a minar essa confiança, a aldrabar essa confiança, Exato. a lucrar com essa confiança, várias destas atividades são crime, tipificado em qualquer código penal. Elas estão simplesmente são pessoas que agem de uma forma negativa, que deve ser sempre punida. Nos Estados Unidos, como sabes, há inúmeros casos de pessoas que tentaram influenciar e influir nos mercados e na bolsa, etc. Não é? A gente viu o Wall Street do Oliver Stone. É um crime. É um crime. A ser provado é um crime. Por outro lado, essa ideia de que as coisas aconteceram por causa de uma pessoa, Não. de um blog, Não é uma. de um artigo. Não é uma.
Não. São muitas. Exatamente. Mas dá o seu É isso. contributo. Serão os célebres mercados uma agremiação constituída por vários professores Boone, João Miguel Tavares? Mas foi o Sr. Boone ou os vários senhores Boone que colocaram o déficit nos 10% e que colocaram a dívida pública nos 120% e que decidiram fazer a A13 e 3 autoestradas até ao Porto? Foi o Sr. Boone? Não, José Sócrates, mas- se estiver lá em casa a ouvir este programa, está muito contente com esta argumentação. Ele grave. Certo. Que bonito. Pois é, foi o que ainda Boone. não foi feita. Ele de Ainda não certeza foi que está a feita essa gritar argumentação. ali na Abate Faria. Pois, foi o Boone, não fui Mas- eu, foi o Boone que chamou a Troika. Mas é importante não esquecer que também houve Lehman Brothers e uma série de coisas ali em 2000 mas a questão... Pois houve, mas 10. eu não estou... Agora, E houve o o Sr. problema Madoff, disto é... está- Há aqui um está problema. preso. Eu não sei. Especulativos. Claro que houve, eu não estou a discutir. Eticamente, o Sr. Moon andar num blog, a escrever um blog não avisando que de repente também é consultor de hedge funds que podem vir a lucrar com as coisas que ele diz, evidentemente que há aí um grande déficit de transparência. É que Agora, o atenção, Sr. mas Boone, isso- primeiro, mas isso não é- é jornalista e, portanto, em termos deontológicos, não é bonito. pago com uma perna às costas. tens Uma uma- perna às costas. Disseste Agora, tu, pá. agora Disseste as tu, outras mas coisas, mas as eu outras Eu não coisas consigo são um pagar bocadinho mais agora. difíceis. Ele escreveu aquilo só para lucrar ou lucrou porque acreditou naquilo que escreveu? É muito difícil. Essa- Não, e a diferença grande entre lucrar a nível privado com isso, que é um ato, digamos, falha deontológica, ética, legal, criminal eventualmente conhecida e banal. Outra coisa é esse efeito que tu estás a supor quase mágico de ser um senhor escreve um artigo e Portugal cai do seu esplendor. Não, As não, coisas não. não acontecem assim, não é? Não, mas contribui. Aquele senhor contribui. Pronto. E esperemos que não lhe aconteçam coisas boas. Mas Vamos esperar, vamos esperar. Pronto, ficamos a par do que leva o Ricardo Araújo Pereira a sentir-se manipulado. É a altura agora de darmos uma oportunidade ao João Miguel Tavares para que nos explique o que o leva a declarar-se hot. Não temo que isso possa ser considerado gabarulice, por exemplo, João Miguel Tavares. Mas porquê, Carlos? Não me achas hot? Eu vou querer. Espera, deixa eu ouvir a resposta. Não, quem cala consente. O senhor fez-lhe uma pergunta. Quem cala Não, consente. aqui não Quem responde cala a consente. perguntas. Quem cala consente. Bom, mas não sou eu que estou hot. O que é que o aqueceu, então? Foi a ERC. Aliás, a ERC tem esse condão de me aquecer com frequência. Mas desta vez, a ERC andou a estudar o canal Hot. Sim. E parece que o canal Hot... E emitiu uma Convém deliberação. dizer que isto que vamos dizer é verdade. É absolutamente verdade. Estamos aqui na A inventa nada. é uma piada. ERC emitiu uma deliberação. A ERC é a entidade reguladora para a comunicação social. Acerca da escassa quantidade de pornografia lusa Lusa? nos canais da especialidade. Exatamente. Ora, até que enfim. Cotas. Até que, enfim, parece que andava nos 15% no início, quando aquilo começou, e no último Uma ano porcentagem caiu... que os grandes especialistas já consideravam reduzida. Insuficiente. E que parece que caiu para abaixo de 10% no último ano. Portanto, e a ERC veio dizer que isto é um retrocesso. Sucesso É um civilizacional. civilizacional. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que tenho a certeza que as candidaturas para funcionário da ERC dispararam desde que isto foi anunciado, porque a verdade é... Eu consigo alguém imaginar... a acompanhar a Não, programação. eu consigo com imaginar atenção. alguém a perguntar: Manel, o que é que andas a fazer na ERC? E o Manel diz: eu ando há 6 meses a ver filmes pornográficos. Estou a monitorizar a produção nacional. Portanto, temos funcionários públicos pagos para ver pornografia no serviço em horário de trabalho sem ser às escondidas do chefe. Isto é o trabalho perfeito. Eu também me ofereço para ser funcionário da ERC. Mas é um trabalho difícil, atenção. Queria dizer que é um trabalho difícil porque há géneros cinematográficos. Espera aí, deixa-me acabar. Não basta ver a ficha técnica. Há géneros cinematográficos em que é fácil perceber em que língua é que são falados. A pornografia não é um desses Como géneros. assim? Não é um Não desses sabes a géneros. diferença entre... Entre gemer em português e gemer em inglês. Sim. Epá, desculpa lá. Tu és um amador. Como assim? Realmente. Isso também é um subgénero. Ricardo. Se há sempre um apontamento ao outro, não é? Sempre um apontamento ao outro. Ainda por cima. Quando veio o homem da Como é minha do vida, gás e Ou tal. é canalizador, ou é plumber, ou é... E as temáticas, há então? sempre ali um As temáticas. bocadinho de conversa, Quando a Hot- sim. Não, então até houve aquele famoso filme em que eram com campinos e metia a senhora Merkel e tudo, não é? Ou seja, Podemos é pena considerar, não ter que dizer Ricardo Araújo Pereira, que estamos perante um magno problema?
Sim, eu acho que Carlos Magno fez bem em intervir. Eu sou a favor de chavascal lusitano, de gritaria na língua de Camões. Acho que faz falta. Eu acho que também tem, porque as pessoas têm direito a isso. Repara, a dobragem nem sempre não satisfaz. Não satisfaz. Há aspectos que se perdem com a dobragem. Tradutora é traditora. Ora, aí está. Não, mas o que eu acho bonito é ao mesmo tempo o rigorismo disto, porque isto é produção nacional. A gente consegue imaginar, se calhar pensa, quando foi aprovada a lei para proteger a produção nacional, não, se calhar não era bem pensar na pornografia, mas nos DRs estão-se nas tintas. Não. Mas é capaz de haver idiosincrasias, não é? Sim, mas quer dizer, aliás, se fosse recentemente houve uma zoofilia, eram análise, com cavalos de alter chão. houve Quer dizer, uma análise isto é recente ridículo. às buscas na internet de sites pornográficos e havia diferenças acentuadas de país para país. Sim, é verdade. Há diferenças acentuadas de país para país. Infelizmente, o país mais aí, devo dizer, que mostra o seu subdesenvolvimento. Exatamente. Por exemplo, a gente basta realmente ter acesso a um bom site e constata, sem ter grande acesso a outras áreas culturais do país, que, por exemplo, os japoneses são bem malucos. E tu não obtens isso na literatura. Tu podes ler... Não. Tens Na bastante. literatura, Tens bastante. Tu folheias o Shusaku Endo e este senhor não me parece maluco. Vais ao YouPorn e pões japoneses... Alto, que isto é chalupa. Pedro Mexia, acompanha a ideia de que é preciso defender o produto nacional? Sim, eu acho que isto é uma interpretação literal daquela canção, aquele verso do Caetano Veloso do "Quero roçar a minha língua na língua de Camões", não é? que é uma literalização da ideia da língua de Camões que o Ricardo aqui citou. E, de facto, a ideia de haver cotas de passar música portuguesa nas rádios, percebe-se, passar cinema português na RTP ou noutros canais, percebe-se. Uma cota de pornografia, não percebo que valor defende. Deixa-me só acrescentar isto. E o Sr. João Costa, que é o diretor do canal Hot, foi muito engraçado porque ele disse com um ar de enfado a dizer: vamos tentar cumprir. Foi. Via-se, claro, eu vi. Via-se na cara do homem. Que é uma coisa para pornografia, fica muito mal. É como aquele este tipo está ali mesmo, não está a gostar daquilo. Via-se na cara do homem que ele pensava: eu vim para o negócio da coboiada, pensei que não tinha. Eu não tinha deveres nenhuns. Era para aí, tudo uma olhada e tal. E imite. E agora sai-lhe. E agora de repente já. Isto tem regras, meu menino. Então, agora aos decretos. Isto tem regras. O Pedro Mexia decreta poloneses. Poloneses, que é como se sabe, como os brasileiros chamam ou que nós chamamos polacos. Houve Os eleições habitantes na da Polónia. Polónia. Houve eleições na Polónia e tem havido muita gente, umas a sério, outras a brincar, com a perspectiva de um governo de esquerda a dizer que vão fugir para o Brasil, como em 75. Mas agora o país a fugir para essas pessoas é a Polónia, porque nas eleições polacas da última semana, os partidos de esquerda, todos juntos, elegeram 0 deputados. O Parlamento da Polónia não tem um deputado socialista, comunista, verde e, portanto, é claramente o paraíso para quem o Brasil não está tão bem entregue. E, portanto, quem quer fugir de um governo de esquerda, a Polónia é o destino. O João Miguel Tavares decreta, mas não pelas mesmas razões, Bangladesh. Bangladesh. Não é boa ideia fugir para lá? Não é nada boa ideia fugir para lá. Isto é só para sublinhar que nós não devemos ser só Charlie em Paris. Na verdade, agora no Bangladesh, radicais islâmicos entraram numa editora, esfaquearam 3 intelectuais, também mataram um editor. Já tinha morrido um famoso blogger em fevereiro deste ano, o ano passado também. E, portanto, a vida está difícil para quem é intelectual. Felizmente eu não sou, mas há aqui gente a esta mesa que se calhar... O Ricardo Araújo Pereira decreta evitar estar vivo. Evitar estar vivo, parece que não temos tempo, por isso eu proponho só evitar estar vivo, porque aparentemente estar vivo provoca o cancro. Seja o que for que a gente faça, provoca o cancro. Comer carne, não pode. Fumar, nem penses. Salsichas, não. Pornografia lusitana. Talvez. Vão descobrir esta semana. Esta semana vão descobrir isso. Está concluída então mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. E pronto, e palminhas.